Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim: Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali orava. Se Jesus tinha que orar, o que dizer de nós? Ao lermos o contexto dessa passagem, tanto em Lucas quanto nos evangelhos de Mateus e Marcos, podemos perceber que Jesus estava bem ocupado. Ele estava ficando conhecido e as multidões vinham até ele para serem curadas. Mas mesmo sendo um homem muito ocupado, ele se afastava para orar. Significa que a oração era algo importante para ele. Interessante que ele não se preocupava em relação ao que as pessoas pensariam dele. Afinal, elas vinham até ele e algumas vezes não o encontravam, pois ele tinha se afastado para orar. Jesus sabia que a manifestação do poder que habitava nele estava completamente relacionada à sua intimidade com o Pai. Talvez você diga, mas ele era Jesus. Mas ao lermos Filipenses, vemos que Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, porém esvaziou-se de si mesmo. Jesus colocou como prioridade em sua vida o ser e não o fazer. Ele sabia quem era, portanto o mais importante era a comunhão com o Pai, ao invés de simplesmente ser cheio de tarefas e ao final não conseguir cumpri-las. Quando Jesus se afastava da multidão para orar, não significa que as pessoas não eram importantes para ele. Bem pelo contrário, exatamente porque elas eram de extrema importância para Jesus, é que ele tirava o tempo para se relacionar com o Pai. Afinal, Jesus só fazia o que ouvia do Pai. Talvez você esteja tão ocupado fazendo tantas coisas, dando atenção a muitas pessoas, realizando muitas obras, que tem negligenciado sua vida de intimidade com o Pai. Nessa passagem aprendemos muito com Jesus. Muitas vezes precisamos dar um tempo em nossas atividades, ainda que isso implique em nos afastar das pessoas e irmos nos relacionar com o Pai em oração. Agora aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim: E levantando-se pela manhã muito cedo, ainda escuro, de madrugada entre 3 e 6 horas, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. O exemplo de uma vida repleta de orações, que era um hábito dele e se constitui num exemplo para nós. Ao lermos esse contexto desse versículo, descobrimos que Jesus teve um dia bem cheio. Era um sábado e ele tinha ido à sinagoga de Cafarnaum. Durante o tempo que ali ele ensinou e expulsou demônios, depois ele saiu e foi para a casa de Simão Pedro, onde curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Ao anoitecer, o povo da cidade levou os doentes e endemoniados até Jesus, e ele curou muitas pessoas e expulsou muitos demônios. Depois de um dia bem agitado, Jesus foi descansar. Mas nesse versículo 35, está escrito que ainda de madrugada, antes do nascer do sol, Jesus se levantou e saiu para orar. Jesus realmente tinha a oração como prioridade. Antes que todos acordassem e fossem procurá-lo, novamente ele levantou-se
e retirou para orar. Ao continuarmos a leitura desse contexto, descobrimos que as pessoas, ao perceberem que Jesus não estava mais na casa de Pedro, foram procurá-lo. Jesus teve mais um dia bem agitado, mas ele escolheu iniciar o seu dia da melhor maneira possível, em intimidade com o Pai, através da oração. O cansaço não o deteve.